Fechou um contrato de 12 meses por preço fechado. Na execução, o cliente passa a reter imposto de renda na fonte e contribuições sociais retidas na fonte, PIS, COFINS e contribuição social sobre o lucro líquido. O município exige imposto sobre serviços retido e, em operações interestaduais, surge substituição tributária do ICMS e a diferença entre alíquotas. De repente, a margem some, nasce um passivo e começa a discussão com o cliente. O que fazer para prevenir e para corrigir esse cenário? Primeiro, entenda quem é o sujeito passivo. Conforme o artigo 121 e o artigo 122 do Código Tributário Nacional, contribuinte é quem tem relação pessoal e direta com o fato gerador, responsável é quem a lei obriga ao pagamento, mesmo sem se beneficiar do fato gerador. E há um princípio-chave, pelo artigo 123 do Código Tributário Nacional, convenções particulares sobre pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda para alterar o sujeito passivo. Em termos práticos, cláusula contratual não afasta retenção ou substituição, ela apenas organiza a alocação econômica entre as partes. Além disso, pelo artigo 128 do Código Tributário Nacional, a lei pode atribuir responsabilidade a terceiros, como ocorre nas retenções na fonte e na substituição tributária. E atenção aos administradores, o artigo 135 do Código Tributário Nacional prevê responsabilidade pessoal por atos praticados com excesso de poderes ou com infração de lei, contrato social ou estatutos. Do lado civil, o Código Civil, nos artigos 421 e 421-A, consagra a liberdade contratual e a alocação de riscos. Nos artigos 422 e 113, exige boa-fé objetiva e interpretação conforme o comportamento das partes. E, nos artigos 317 e 478 a 480, permite revisão ou resolução por onerosidade excessiva. Força maior está no artigo 393. Sobre tributos específicos, no Imposto sobre Serviços, a Lei Complementar 116, de 2003, define o local da incidência no artigo 3º e admite a retenção quando a lei municipal assim dispõe. No ICMS, a Lei Complementar 87, de 1996, trata da substituição tributária nos artigos 6º a 9º, com base de cálculo presumida, e a diferença de alíquotas nas operações interestaduais com consumidor final foi positivada pela Lei Complementar 190, de 2022. Nas retenções federais, o regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 9.580, de 2018, artigos 647 seguintes, disciplina o imposto de renda na fonte. A Lei 10.833, de 2003, artigo 30, trata das contribuições sociais retidas na fonte, PIS, COFINS e contribuição social sobre o lucro líquido, e a Lei 8.212, de 1991, artigo 31. Com a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil número 971, de 2009, tratam da retenção previdenciária na seção de mão de obra. O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado a aplicação do artigo 123 do Código Tributário Nacional. Cláusulas contratuais não afastam a sujeição passiva definida em lei, servem, sim, para criar direito de regresso e recomposição econômica entre as partes. Tese central: contrato não apaga tributo. Contrato protege caixa, repartindo riscos e prevendo recomposição financeira. Como transformar isso em proteção prática? 7 armas legais, objetivas e aplicáveis. Primeira, cláusula de preço líquido com gross-up. O objetivo é assegurar que, após retenções obrigatórias, imposto de renda na fonte, contribuições sociais retidas na fonte e imposto sobre serviços, o prestador receba o valor líquido pactuado, com o tomador complementando a diferença, quando juridicamente possível. Essa cláusula respeita a obrigação de reter, ela apenas recompõe o preço entre as partes, em linha com o artigo 123 do Código Tributário Nacional e com a liberdade de alocação de riscos dos artigos 421 e 421-A do Código Civil. Segunda, cláusula de retenções e obrigações acessórias. Defina textualmente quem calcula, quem retém, quem recolhe e quem entrega os comprovantes, DARF, guias eletrônicas, notas fiscais e DANF, com prazos e penalidades contratuais. Cite as bases legais: Regulamento do Imposto de Renda para o Imposto de Renda na Fonte, Lei 10.833, artigo 30, para as contribuições sociais retidas na fonte, Lei 8.212, artigo 31, e a Instrução Normativa número 971 para o INSS, e Lei Complementar 116 e Legislação Municipal para o Imposto sobre Serviços retido. Terceira, cláusula de alteração tributária, Change in Tax Law. Se houver criação ou extinção de tributos, aumento relevante de alíquota ou mudança de regime que afete custos, preveja renegociação obrigatória ou ajuste automático de preço, com base nos artigos 317 e 478 a 480 do Código Civil, reforçando a liberdade do artigo 421-A.
Quarta, cláusula de ICMS substituição tributária, diferença de alíquotas e reembolsos. Estabeleça repasse automático de valores de substituição tributária e de diferença entre alíquotas conforme a Lei Complementar 87 e a Lei Complementar 190. Inclua mecanismo de ajuste quando a base presumida mudar, se a retenção foi maior, crédito para o tomador, se foi menor, débito a favor do substituto, sempre mediante documentação fiscal idoneia. Quinta, cláusula de imposto sobre serviços, local, responsável e regras de retenção. Determine o município competente segundo o artigo 3º da Lei Complementar 116, identifique, à luz da lei local, se há retenção obrigatória pelo tomador, e preveja reequilíbrio do preço e entrega de comprovantes. Acrescente um plano de contingência para autuações cruzadas, quando o domicílio do prestador e do tomador divergem. Sexta, declarações, garantias e indenização fiscal. Colha declarações de regularidade fiscal, regime tributário, inexistência de passivos ocultos e conformidade contábil. Preveja indenização por perdas e danos decorrentes de passivos fiscais pré-contratuais ou de descumprimento de obrigações, com limites objetivos, valor máximo de responsabilidade, franquias e piso de materialidade, prazos de sobrevivência e exclusões para dolo ou infração de lei, alinhadas ao artigo 135 do Código Tributário Nacional. Sétima, garantias e condições de pagamento. Condicione desembolsos a certidões negativas quando cabível, estabeleça direito de retenção ou suspensão de pagamentos em caso de irregularidade, e utilize seguro-garantia, fiança bancária ou conta-escro para contingências fiscais relevantes. Como bônus de governança, inclua a cláusula de auditoria fiscal, compartilhamento de documentos e cooperação em fiscalizações, garantindo evidências para reembolso e defesa administrativa. Quais são os erros que mais custam caro? Fechar preço sem mapear retenções típicas do setor. Ignorar ICMS em operações interestaduais com consumidor final. Não prever reajuste quando a alíquota muda. E concentrar o risco de cumprimento em um lado só, abrindo espaço para a responsabilização pessoal dos administradores nos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional. Antes de assinar, faça o dever de casa, mapeie incidências e retenções do seu setor, padronize modelos com anexos fiscais por tipo de operação, teste cláusulas com cenários de aumento de alíquotas, substituição tributária e retenções cumulativas, e monitore alterações legais municipais, estaduais e federais durante a vigência. Resumo estratégico. Contrato não muda o sujeito passivo definido em lei, mas cláusulas bem redigidas preservam sua margem e evitam passivos por meio de gross-up, regras claras de retenção, ajuste por alteração tributária, reembolsos de ICMS, definição correta do ISS, declarações com limites e garantias. Este conteúdo é informativo e não substitui uma consulta jurídica individualizada. Cada caso exige análise específica à luz do Código Tributário Nacional, da Lei Complementar 116, da Lei Complementar 87, da Lei Complementar 190, da Legislação Federal de Retenções e das normas locais aplicáveis. Deixe nos comentários dúvidas gerais sobre o tema ou sugestões para vídeos futuros. O debate qualificado ajuda a amadurecer decisões e reduzir riscos. Eu sou Lucas Lisboa Rodrigues, da LLR Advocacia. Obrigado pela atenção, e até o próximo vídeo. Na descrição, você encontra informações de contato do escritório e materiais de apoio.